VR Master, tecnologia para o seu supermercado ter mais resultados. Desenvolvido exclusivamente para supermercados, o ERP da VR Software possui uma interface funcional para simplificar o controle de resultados operacionais, do PDV até a contabilidade. Sistema de gestão completo para a operação da loja, vendas, compras, estoque, financeiro, fiscal e contábil em um só lugar. Além do ERP, a VR Software possui um portfólio completo de soluções para otimizar as operações e as vendas do supermercadista. Back Office, frente de caixa, restaurante e lanchonete, Omnichannel, operação de loja, operação depósito, controladoria, segurança da informação, soluções completas para uma gestão 360 do seu supermercado. VR Software. Simplifique. Quer evoluir a gestão do seu supermercado? VR Software. Tecnologia para o seu supermercado ter mais resultados. Do PDV à contabilidade. VR Software. Simplifique. Olá, bom dia a todos! Sejam bem-vindos à nossa quarta live da Semana do Consumidor. Luciano Guerreiro aqui, estamos ao vivo, hoje com um tema muito legal, a nova gestão de RH. Então, é um tema muito importante. Pega caneta, papel, faça as suas anotações, mande sua pergunta, porque temos especialistas aqui incríveis para ajudar você nessa jornada de crescimento do seu negócio. Fechado? Amanhã é a nossa última live, hein? Amanhã é a nossa última live, então espero você também às 10 horas da manhã. Vamos lá! Esse evento, essa live está sendo realizada pela VR Software em parceria com a Supclass e Smarket, soluções para trade marketing. Então, quero apresentar para vocês aqui agora os nossos convidados dessa manhã. E quero começar com você, Sandra Takata. Acertei seu sobrenome? Pelo amor de Deus. Graças a Deus. A gente repetiu aqui várias vezes, viu, pessoal? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Lu. Obrigada a todo mundo que está aqui. Não vou dar um spoiler aqui antes. Deixa o pessoal se apresentar. Mas eu sou jornalista de formação. Tenho uma agência de comunicação aí ligada ao varejo e todo o seu ecossistema. E por essa ligação com todo o ecossistema e por ter ficado na Nielsen durante 10 anos, eu hoje sou a presidente do Instituto Mulheres do Varejo. Olha que trabalho lindo, hein? Ah, maravilhoso! Nós somos 300 executivas com o propósito aí de transformar esse ecossistema, esse ambiente do ecossistema do varejo, num ambiente em que nós, mulheres, possamos ter as nossas escolhas. O que a gente fala é que acabam sempre fazendo as escolhas por nós, né? Então, a gente pretende aí, somos todas voluntárias hoje, para que a gente possa fazer essa transformação. Cara, eu acho lindo isso, porque minha mãe é empreendedora. Eu cresci nesse ecossistema, né, da mulher empreender, cuidar da família, cuidar dos filhos, né? E isso me inspirou muito. Então, quando a gente traz esse tema, a gente fala sobre esse assunto, cara, eu gosto demais e a gente tem que incentivar cada vez mais as mulheres sendo donas da sua própria vida, né? Fazendo carreiras, criando negócios. Eu acho isso maravilhoso. Perfeito, Lu. E até, assim, essa transformação, apesar de estarmos no século XXI, em 2023,
a gente ainda tem de tocar nesse assunto. Sim. Né? A gente está falando de uma nova era de RH e a gente precisa realmente expandir consciência e fazer essa geração e fazer uma transição muito interessante para uma nova geração. Sem sombra de dúvidas, é isso aí. Vamos inspirar muitas pessoas. Com certeza, o bate-papo vai ser legal aqui hoje. Galera, alto nível essa live essa manhã. Então, vamos embora, hein? Quero todos participando, dando feedbacks, fazendo perguntas. Fechado? Quero apresentar para vocês também Cibele Gatti. Seja muito bem-vinda, Cibele. Obrigada, Luciano. Obrigada a todos. Bom, alguns aqui já me conhecem, né? Trabalho com RH. Hoje eu trabalho no RH da VR Software. Atuo lá diretamente. Já trabalhei no varejo também. Trabalhei em RH de supermercado há alguns anos. Atuo há mais de 15 anos na área. Que legal. Então, estou aqui para contribuir um pouquinho aí com a nossa live. Sem sombra de dúvidas, vai contribuir muito. Estamos com uma pessoa ao vivo também. Dani Leite, nossa querida Dani. Seja muito bem-vinda, Dani. Bom dia a todos. Desculpa, estou um pouco resfriada, mas a voz vai dar para ouvir direitinho. Show de bola. E eu sou hoje mentora de empresários, né? Eu trabalho há mais de 15 anos na área de gestão de pessoas e negócios. Tenho uma empresa que trabalha com desenvolvimento humano. Já adorei aí a fala da Sandra, falando das mulheres. Eu fui vice-presidente de uma rede de mulheres com 40 mil mulheres empreendedoras. E realmente a gente precisa estar falando sobre isso, sobre esse protagonismo. É um prazer estar com vocês. A gente, nesse tema de RH, tem muita coisa importante. O mundo está mudando e a maneira como a gente lida com as pessoas dentro da empresa precisa mudar também. Então, com certeza, o papo aqui vai ser um papo riquíssimo. Show de bola, seja muito bem-vinda mais uma vez. Estamos aqui também com um supermercadista. É isso. Ele é famoso, roda todo o Brasil. Influencer. É isso aí. Cliente, amigo, né? Já tá em outro nível. Seja muito bem-vindo, Rafael Haddad. Legal, obrigado pessoal. Meninas, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Então, para quem não me conhece, meu nome é Rafael Haddad, sou supermercadista, né? Também tenho um canal no Instagram, onde eu trabalho constantemente, diariamente, na conversão ali dos donos de supermercado e varejistas, né? É meio religioso essa parada, né? É um movimento forte para que eles conscientizem, né, e invistam mais em pessoas, né? Eu sou formado em administração, pós-graduado em varejo pela FGV, também estudei psicologia lá nos Estados Unidos, né? E é muito bom você poder ter um lado acadêmico inserido dentro do varejo, onde você consegue entender muitos comportamentos ali rotineiros, né? E você consegue transformar vidas, empresas, colaboradores, né, através desses conhecimentos compartilhados. Eu sempre costumo dizer, né, você falou, olha, peguem papel e caneta, né? Eu gosto de sempre falar assim, olha, peguem papel, caneta e tragam um coração aberto para aprender, porque quando a gente fala de pessoas, né, geralmente a gente tem uma resistência muito grande, ou muitas vezes, por exemplo, quem está assistindo acredita que a culpa do que acontece não é dela, é do outro e por aí vai. Então, eu acho que aqui é um ambiente muito seguro, muito bom, com muitas informações válidas, né? Muitas informações que vão poder, sem dúvida, mudar o destino aí de quem está assistindo. Então é um prazer estar com vocês hoje. Legal, o prazer é nosso. Galera, já deu para sentir o nível que será essa live essa manhã, hein? Olha só, na sua tela, em algum lugar aqui, tem um QR Code, tá? Então aponte a câmera do seu celular, você vai baixar um infográfico sobre turnover. Então baixe esse infográfico, tem muito conteúdo legal lá. Fechado? É isso, vamos embora, vamos começar. E eu quero começar com você, Sandra. Tem uma pergunta aqui especial para você. Puxa vida, lá vai. Com relação à diversidade no varejo, como estamos evoluindo nesse quesito no Brasil? Conte um pouco para nós sobre empregabilidade, considerando essa diversidade. E como reter talentos e ainda formar referências e lideranças. Puxa vida, quantas perguntas. Você viu? São várias em uma. Pois é. Vamos começar falando um pouco da diversidade no varejo. Embora eu acho que fica muito visível, todas as pessoas quando entram numa rede varejista, seja ela qual for, a gente percebe que há muitas mulheres na operação. Então a gente fala aí de 60%, 70%, às vezes 80% das mulheres na operação. Uhum. Quando esse nível hierárquico começa a crescer,
isso começa a diminuir. E aí, o que acontece é que hoje, mulheres líderes na operação mesmo de um supermercado ou da área farma, enfim, no varejo como um todo, a gente percebe que esse número cai muito. E os índices mostram aí, com o passar dos anos, isso não tem mudado muito. Tem mudado, o ponteiro tem sido tá muito devagar. Uhum. E a gente tem algumas estatísticas, por exemplo, até há 2 semanas, falando em layoffs aí, e falando das empresas que demitiram aí em massa desde o começo do ano. A gente tem aí, sei lá, 2.000 pessoas que foram atingidas. Dessas 2.000 pessoas, 69% foram mulheres. Olha aí. Do outro lado, quando a gente começou o Instituto, a gente rodou uma pesquisa falando de mitos e verdades no mundo corporativo. Uhum. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de que uma mulher tem dificuldade de recolocação quando ela se torna mãe, a gente tem aí 73% das mulheres que isso é realmente verdade, e os homens dizendo que 67% dos homens dizem que isso é verdade. Ou seja, a gente tem algumas barreiras que a gente não consegue resolver. Uma delas é essa questão da maternidade, que acaba sendo uma barreira. A outra é também uma questão que, embora não seja muito discutido, mas é uma questão verdadeira e que nós mulheres acabamos até escondendo, que é a questão também do assédio. Então, acaba sendo uma barreira. Isso a gente tem visto esse ano, o Instituto faz 5 anos, e a gente tem visto isso também como uma barreira. Ainda é muito comum? Muito comum. Tanto que, olha só, estamos sendo muito procuradas pela indústria, porque a indústria tem uma verba, são multinacionais, enfim, para contratar as consultorias, fazer o ESG acontecer. Uhum. E um dos departamentos que eles não conseguem fazer isso acontecer é o departamento comercial. Porque esse link que ele faz com o varejista acaba acontecendo o quê? As mulheres, elas vão para uma negociação e acabam sofrendo ou um assédio sexual ou um assédio moral mesmo. E as mulheres não querem mais. Hoje elas estão se posicionando. Então, o que acaba tendo é um turnover lá para a indústria. E a indústria está perdendo tá impactando talentos. lá. Justamente. Então, nós temos sido procuradas para mentorar até os líderes da indústria e que a indústria também possa fazer uma parceria, porque todo mundo começa a ficar do mesmo lado da mesa para que isso se transforme. E isso foi muito legal, assim. Por quê? Num processo até, a gente tem um workshop de mudanças de mindset relacionados à diversidade com uma neurocientista. E o que acontece é que dentro da Nestlé, que foi uma das companhias que nos procurou para isso, e eu falo porque a Nestlé tem feito uma transformação incrível, um trabalho muito legal com a gente. E o que acontece é que numa dos workshops de liderança que nós estávamos ministrando, uma das líderes, né, treinadas, comentou o seguinte: eu sempre estou numa mesa de negociação sozinha. Quer dizer, sozinha não, eu de mulher. E os homens. E eles costumam fazer muitas piadas sexistas envolvendo mulheres lá e eu acabo dando risada. Aquilo me faz mal, porque eu fico muito constrangida, mas não me posiciono. E eu resolvi, então, montar um texto, decorei o texto, falei na frente do espelho, falei, o dia que isso acontecer de novo, eu vou me posicionar. Uhum. Só que o que aconteceu o dia que aconteceu essa piada sexista e machista, ela disse, eu dei risada novamente. Voltei para o carro e comecei a esmurrar o volante, falar por que eu tinha feito aquilo. Nós mulheres, a gente sabe por que a gente faz isso. A pressão também é grande, o constrangimento é grande. A gente também tem as contas para pagar. Só que hoje a gente está se posicionando mais. O mais brilhante que aconteceu durante esse workshop foi que
uma das pessoas, um homem da equipe, disse o seguinte: nós temos de ser aliados de vocês. Como hoje nós estamos e somos a maioria da liderança, se a gente não se posicionar, Não apoiar, né? a gente também não muda. E é aí que a gente fala, a gente tem trazido os homens para a conversa, para que eles ouçam as nossas histórias. E essa semana mesmo, na CATS, eu vi, assim, a CEO, uma CEO de um supermercado no Sul comentando uma coisa muito legal. O que aconteceu? Ela disse que, na parte, principalmente, né, das docas, das entregas, enfim, os funcionários, né, a chamaram para uma reunião e ela falou assim: nossa, o que será que está acontecendo, né? E aí eles disseram: olha, a gente está ficando muito incomodado porque tem um colaborador aqui na equipe que só mostra coisas pornográficas, enfim, ele fica trocando e distribuindo isso para a gente e a gente está muito constrangido. E ela achou assim e ficou espantada, porque foram homens fazendo isso. E é essa cadeia que a gente deve insistir. Perfeito. E você acha que a solução, o caminho, é a gente trazer esse tipo de tema, a gente discutir isso, trazer consciência, apoiar as mulheres, conscientizar os homens, né, que estão tendo esse tipo de comportamento limitante pra caramba. E o impacto que isso dá na vida das pessoas, né? Porque, igual você falou, cara, ela deu risada, ficou quieta, foi lá no carro, esmurrou o volante lá, né? Olha que situação. Até, tipo assim, cara, em pleno século, né? A gente discutindo isso ainda. E ainda muita coisa fica por baixo do pano, né? Quando a gente se reúne entre as mulheres, todas elas passaram por alguma situação constrangedora. Isso é triste demais. E aquela coisa, não é a questão de mimimi, de falar, não, gente. A gente tem que fazer realmente essa transformação e esse posicionamento. E é o que eu digo. Quando a gente não tem esse apoio dentro da empresa, são empresas que a gente não quer estar. E é isso que a gente tem incentivado. Porque você consegue depois, é essa união que a gente faz dentro do grupo, para que a gente troque vagas, troque os nossos desafios e a gente se empodere, porque vocês homens durante muito tempo, né, foram jogar futebol, bebem a cerveja. Uhum. A gente sai e acaba indo para cuidar dos filhos, fazer o jantar. A gente tem segundo, terceiro turno. A gente teve de se provar muito mais durante. Sim, sem sombra de dúvidas. E a gente tem de começar. Então, muitos grupos de mulheres surgiram e têm feito essa transformação e essa conscientização. Então, a gente usa até uma frase dentro, né, do Instituto, que é o seguinte, que se não for por conhecimento e essa transformação educacional, que vai ser por constrangimento. Boa. Porque, só contando um case, a gente falando justamente dessa procura da indústria e que as mulheres no comercial hoje estão se posicionando, né? Puxa, a gente não precisa se masculinizar. Ao contrário, a gente usa os quesitos femininos para poder fazer uma boa negociação. E a gente fez um painel e eu acabei descendo para um coffee e um dos professores dessa faculdade nos abordou. Esse professor deveria ter cerca de 70 anos, enfim. A gente também deve levar isso em consideração, mas a gente precisa fazer essa transformação, que ele nos abordou dizendo o seguinte: meninas, o trabalho de vocês é excelente. Só que vocês têm de pegar mais leve. E aí, Vanessa Sandrini, que é a fundadora do Mulheres do Varejo, estava comigo, uma olhando para a outra. E a gente disse assim: como assim, professor, pegar mais leve? Meninas, assim, departamento comercial não é para vocês. Vocês vão encontrar banheiro sujo. Menino fala palavrão. E aí, eu delicadamente disse: professor, eu não sei se o senhor tem esposa, filha, mãe, mas o senhor não acha que é uma escolha nossa? No mínimo, né? A gente enfrenta banheiro sujo até do banheiro feminino. Palavrão, né? Eu falei um palavrão na hora. A gente também fala. E outra, assim,
Eu conversei ontem com o CEO das Pernambucanas e ele me disse que as mulheres estão batendo meta de venda de cartão, sempre são as 10 melhores, enfim. E ele ainda piorou a situação. Disse o seguinte: olha, mas sabe por que isso acontece? Eu não, professor. Porque ele contrata mulheres lindas assim como vocês. Aí um dos professores, acho que estava ouvindo a conversa, saiu, enfim, e teve aquele constrangimento. Falou, professor, deixa as meninas aí, vamos tomar café. Mas eu fico imaginando se alguém grava uma conversa dessas e posta nas redes sociais. Olha isso, como acontece. Então, o posicionamento e o cuidado e essa transformação, ela tende a acontecer. Porque se não for por conhecimento, vai ser por constrangimento. Ótimo. Então, é cada vez mais essa capacitação e a expansão de consciência que a gente tem de provocar. E a gente tem de trazer para a mesa a questão do assédio, o que está acontecendo. É inegociável quando isso passa a acontecer. É inegociável. Até com a questão mesmo, hoje você vê, né, tantos casos aí no futebol mesmo, dos jogadores sendo chamados aí de macacos. Puxa, a gente tem de chegar numa punição e levar isso para a mesa. Isso não pode mais acontecer. Antigamente a gente não se posicionava e muitas situações aconteciam. A gente também, por uma questão de pagar os boletos, a gente começa a sofrer. E a mulher, ela faz um looping que ela começa a se achar culpada. Será que eu estava vestida inadequadamente? Começa a jogar a culpa para ela mesma. Justamente. É esse o nosso mindset. E a gente fala assim, não, a culpa realmente foi minha. Eu acho que eu não falei uma coisa, ou falei, de repente ele achou que eu estava me insinuando. E não é bem assim, né? Na verdade, quando é o agressor, e você pode ter essa cadeia, ele vai, na verdade, se insinuar para várias. Por isso que a gente fala que é inegociável. Ele não faz isso com uma pessoa só. Imagina que ele está fazendo isso com várias mulheres ao seu redor. Então, a gente precisa sentar na mesa e estar falando disso. Quando a gente fala de uma nova era de RH, a gente precisa trazer isso para a mesa, a gente precisa discutir. Eu sei que no varejo, muitas vezes a gente tem de fazer a operação acontecer e não tem tempo de discutir vários desses assuntos. Mas a gente começa a ter esse turnover. Sim. É esse turnover que a gente não quer perder os talentos e a gente perde, acaba perdendo. Tem que olhar para dentro, olhar o comportamental do time e conscientizar, né? Isso parte da liderança, correto? Essa conscientização. Sim, é isso. Às vezes, não, a gente tem de educar a base. Gente, se os líderes não tomarem atitudes, se a gente não tiver homens aliados à causa mesmo, a gente não consegue fazer essa expansão de consciência. Isso não só com relação às mulheres, mas a diversidade também, né? Total, Sim. Rafa, é isso, entendeu? Então a gente não está falando em relação só a gênero. A gente está falando de uma diversidade e isso faz sentido na ponta do lápis depois, no final. Então, quando você perde um bom talento, seja ele qual for, a gente está falando de diversidade. Né? A gente descobriu dentro do grupo, discutindo, que tinha aí uma empresa de sapatos femininos que não tinha nenhuma mulher na diretoria. Uhum. Então, eram homens que definiam nossos calçados. Será que um homem sabe como é andar num salto alto? Como trazer sapatos confortáveis? Eu tenho certeza que não. Então, assim, quando você traz um público diverso, você, além do que, por exemplo, no supermercado, quem é a shopper? 80% aí são mulheres. Sem sombra de dúvidas. Como é que você não tem homem na operação, lá na liderança? Se você não pode também, não adianta, de repente, uma operadora de caixa, às vezes, trazer alguma ideia lá e o líder lá na ponta não dá atenção. Então, a gente precisa, sim, capacitar líderes
para fazer essa transformação. Senão isso não acontece. É isso que a gente tem feito no Instituto. A gente também tem aí o Eles por Elas, hoje liderada por Olegário Araújo, que também esteve aqui nesse podcast com a gente. Mas ele lidera o nosso Eles por Elas, que traz todos os homens também para que eles nos apoiem e façam essa virada, né? Também dentro do varejo. Legal. Dentro de todo o ecossistema. Parabéns pelo trabalho, hein? Incrível, né? Precisamos desse tipo de iniciativa para ajudar cada vez mais as mulheres, né? Parabéns de verdade pelo trabalho. Obrigada. Ô, Rafa, você faz algum tipo de trabalho lá na loja? Já teve algum caso que aconteceu, alguma situação assim? Como que vocês se posicionaram? Em relação a problemas com mulheres? Isso. Cara, é assim. Na minha loja nunca aconteceu, e eu vou explicar o porquê, mas já aconteceu em lojas de alunos meus, e eu percebi a versão de quem foi supostamente, né, agredido por isso, né, quem sofreu com isso, e pelo proprietário da loja. Eu acho que, assim, existem duas coisas que modelam muito o ser humano. Primeiro é o ambiente que ele frequenta e segundo são as pessoas que eles convivem. Então, isso vai ser uma resposta muito clara sobre como você se posiciona ou como você vive ali o teu dia a dia. No meu caso, como a gente tem uma cultura, né, muito bem definida, nós temos valores definidos e, claro, né, isso levou um tempo para a gente conquistar. Construir, né? E existem algumas características do Rafael dentro da minha operação e eles sabem que eu sou um cara totalmente contra esse tipo de situação, então isso não acontece. Mas por isso, né? Pelo seguinte motivo, nossa cultura é bem definida, nós damos oportunidade para todo mundo, né? Eu não avalio, né, gênero, eu sempre avalio competência e muito mais o comportamento do que propriamente a técnica, que muitas vezes a diferença técnica ela pode vir através de investimentos ou oportunidades que você recebeu ao longo da vida, mas o comportamento não. Então, de certa forma, isso é uma maneira justa para você conseguir, né, dar condições iguais a todo mundo, e pelo fato que a gente tem uma boa estrutura de desenvolvimento, eu fico tranquilo em olhar sempre para o comportamento. Tá? Então, no nosso caso, isso não acontece. Por exemplo, lá no meu escritório, nós temos a maioria das pessoas que trabalham lá são mulheres. A minha compradora comercial é mulher. Legal. Meu marketing é mulher. A minha coordenadora do escritório, do mercado, né, é mulher. A minha mãe tem 72 anos de idade, né, e tá lá todos os dias, né? Ontem ela não foi. Então, cara, eu recebi uma mensagem da minha mãe dizendo que ia passar uns dias fora, assim. Cara, isso é muito bom, né? Sim. Só que assim, eu já vi isso acontecer, né, em lojas de alunos meus. Aonde isso acontece? Cara, geralmente onde a informação demora para chegar. Então, isso aqui é uma fonte de conhecimento, de luz e de salvação para muitas pessoas. Então, se você está aqui no varejo, se você trabalha no varejo, você está tendo acesso a esse podcast, compartilha isso com as pessoas, né, do teu ambiente, porque vai ser muito mais fácil para chegar à conscientização. Então, assim, já aconteceu esses problemas pelo fato do que a cultura não está bem definida. Você ter líderes hoje, que muitas vezes os líderes, na cabeça do funcionário, ele representa o que é a loja. Ele representa a opinião, muitas vezes, do dono. Então, até para os clientes isso, né? Eles não veem o Rafael, eles veem o funcionário. Sim. Né? O gerente. E aí você pega aquele cara mal treinado, mal desenvolvido. O cara, ele simplesmente não tem, né? Ele como que eu posso dizer? Ele não tem nenhuma sensibilidade nas pessoas, né? Então, ele acaba, assim, tendo esse tipo de comportamento errado. Uma das coisas que eu mais vejo no Fábrica de Líderes é que, assim, na minha visão, quanto mais eu estudo psicologia, mais eu tenho a certeza que não existe, eu sou aqui, eu sou profissional, lá na minha casa eu sou outra pessoa. Não existe. Essa máscara não... Nem sei quem inventou isso. Né? Isso esquece. Isso aí, para mim, é uma desculpa para justificar um comportamento errado. Então, assim, o cara que ele faz isso dentro da empresa, ele faz isso dentro de casa também. Sim. É um padrão de comportamento, né? Cultural, Faz com a mãe, faz com a esposa, faz com as filhas, né? Então, isso é muito ruim. Então, a liderança mal preparada é um principal motivo para esse tipo de acontecimento, mas você também tem
empresários, proprietários, que eles olham isso e eles acham que é algo normal, né? Eles acham que isso faz parte da rotina ou eles não têm a dimensão do quanto isso pode abalar uma pessoa. Porque muitas vezes esse problema ele fica no inconsciente da mulher e muitas vezes ela demonstra as consequências disso ao longo do tempo, mas ela nem sabe o porquê aquilo afeta tanto ela, né? Mas os empresários, né? O que eles estão percebendo? Eles estão percebendo que as mulheres elas são cada dia mais fundamentais para a sobrevivência, né, dos supermercados. E eu fico triste porque é por esse motivo que o nível de consciência deles tem subido, né, nos últimos tempos e eles têm trabalhado de uma maneira diferente. É pelo motivo errado, né? Pelo motivo errado que eles estão tomando mais consciência aí dessa questão, né, de respeito à mulher. Mas eu acho que tem avançado, né? Principalmente nas lojas, nas capitais, assim, eu vejo que esse problema ele tem diminuído. Você pega algumas empresas, por exemplo, de varejo, hoje tem muitas mulheres, por exemplo, o meu comercial fica do lado da minha sala. Eu vejo que a maioria das vendedoras, né, que vêm nos atender são mulheres e, assim, eu escuto a negociação. Não existe corpo físico, não existe promessa, não existe nada, existe competência. Existe uma pessoa que entende o lado da empresa, existe uma pessoa que sabe muitas vezes onde ela ganha, onde ela perde, o que ela pode oferecer. Então, eu vejo um futuro bom. Eu acho que ainda precisa fazer-se muito mais, mas eu vejo um futuro promissor. Legal, muito bem colocado. O Dani está nos ouvindo, a Dani que está online. Luciano, sim. Aliás, eu posso fazer um adendo a esse assunto? Deve, pode complementar. Você está sempre envolvida nessa questão cultural. Então, o Rafael trouxe umas coisas muito interessantes, e a Sandra também, sobre o que traz essa consciência, né? Então, se não, a Sandra trouxe, se não for, pode acabar vindo por constrangimento, se não for por educação. O Rafael está trazendo esse elemento de como eles estão, como os líderes estão tendo mais consciência sobre essa necessidade de inclusão das mulheres e não só das mulheres. Tem um artigo da Harvard Business que ele fala que a presença de mulheres nos grupos, nas lideranças, na realidade aumenta a inteligência coletiva do grupo. Eles fizeram diversas análises sobre o que leva uma inteligência do grupo a ser aumentada. Se são as inteligências individuais ou não, enfim, analisaram vários parâmetros. E o parâmetro que mais mostrava aumento da inteligência do grupo era a presença de mulheres nesse grupo. E exatamente porque as mulheres, de alguma forma, elas têm, dentro do seu contexto cultural, histórico, enfim, e eventualmente até biológico, enfim, uma sensibilidade ao grupo muito diferente do homem. A gente tem um conhecimento, uma sensibilidade ao coletivo, a trazer processos de colaboração muito mais do que competição. Então, quando existem mulheres na liderança, os grupos aumentam sua inteligência como um todo. Então, que legal isso, né? Vai acabar sendo refletido de fato no mercado. E aí eu acho que também as coisas começam a mudar quando entenderem que economicamente é melhor ter mulheres na liderança, sabe assim? Então, se não for por constrangimento, se não for por educação, que seja por ambição. Enfim, seja pelo que for, que a gente comece a entender que existe sim um espaço que é importante as mulheres estarem na liderança, que a gente contribui muito, né, para os times. Mas, enfim, é só para trazer esse adendo, que eu acho que é uma pesquisa muito interessante, que saiu na Harvard Business School. Legal. Dani, posso fazer um complemento aqui? Bora. Eu acho muito interessante essa questão do feminino, até porque desde as eras primitivas a gente tem essa característica, né, de ser acolhedora, coletora. A questão biológica, né, da gravidez traz isso. E aí o que acontece? Hoje a tecnologia ela veio para nos auxiliar nisso tudo. E não veio para trazer essa competitividade. Numa era em que a tecnologia está aí trazendo essa otimização dos processos, a gente precisa mais do que nunca ter líderes preparados
E a mulher também pode estar no meio disso, nessa fase de acolhimento. Se a gente for analisar principalmente o pós-pandemia, quantas pessoas aí, a gente tem um número muito alto de pessoas que entraram em depressão, enfim. É a hora de usar esse feminino, de usar esse corpo feminino mesmo para estar lá. Então, isso tudo que a Dani trouxe, dessa expansão de consciência, acaba também desenvolvendo também outras características no masculino. Então, a gente precisa ter essa diversidade. E uma das outras coisas que o Rafa tocou aqui, que eu acho importante e o que está acontecendo, eu tenho conversado muito com os varejistas sobre canais de denúncia, assédio, enfim. E aí, alguns varejistas têm dito o seguinte: eu tenho de resolver umas coisas no meio do caminho que só me atravancam. Então, chega para mim, caso de assédio, e aí depois a gente vai falar com o assediador, e a pessoa me diz o seguinte: tá vendo? Mas olha só o Instagram da pessoa. A mulher tá de biquíni, tá lá se expondo. Gente, qual é o problema da gente tá usando o nosso Instagram pra gente tá se colocando de biquíni, de decote, de mini saia? A gente pode usar o que a gente quiser. A gente não deu o direito de ninguém tocar no nosso corpo. Sem sombra de dúvidas. Uma coisa tem nada a ver com a outra. E é isso, às vezes, que até quem é do comercial da indústria, às vezes reclama que as mulheres têm de calça jeans, de camisa para serem bem recebidas. Elas se masculinizam para chegar no ambiente. Porque senão, assim, a gente não pode usar a saia, a gente não pode usar um vestido ou uma coisa mais decotada, porque você está numa mesa de negociação. Quantas vezes eu tenho certeza que as mulheres não ouviram a seguinte frase: coloca sua saia para bater meta. Rolou. A gente ainda ouve. Triste isso, né? A gente ouve isso quando a gente vai falar com a indústria e com o varejo. Então, pera lá. Qual é o olhar? E essa transformação que a gente tem de fazer. Sim. Ó, eu falei da minha mãe me inspira muito, né? Eu acho, não tenho certeza. A capacidade de realização das mulheres é incrível. Minha esposa é minha sócia. Ela que cuida da parte financeira da empresa, né? Ela lidera um time lá. E eu não consigo ter a capacidade de realização que ela tem. É incrível. Sabe uma das coisas que eu mais percebo nos meus alunos... Na verdade, isso foi um insight que eu percebi dentro dos meus alunos e eu trouxe para dentro do meu supermercado. Eu percebia que a maioria das lojas que eram comandadas por mulheres, elas tinham mais diferenciais, né? E elas tinham alguns detalhes que melhoravam a experiência do cliente. Resumindo em competência, uma coisa chamada senso crítico. Não vou dizer que o senso crítico é uma característica feminina, ok? Não tem como eu associar isso a um sexo, ok? Mas na prática, eu percebi que isso é algo comum entre elas e isso é muito bom e isso tem que ser explorado. Eu pensei assim, cara, faz sentido, né? Porque se está dando certo para os meus alunos, eu preciso trazer isso para dentro de casa. E eu sempre fui um empreendedor, um gestor, que eu sempre gostei de escutar todo mundo. Então, eu ia tomar decisão, por exemplo, sobre alguma coisa, um investimento. Cara, eu chamava o meu time do escritório. O cara que era do marketing, a pessoa que era, sabe, do RH, mas eu queria entender a perspectiva dela. E aí, quando eu comecei a tomar decisões baseadas na experiência, coisas que eu queria implementar, etc. E até mix, cara. Mix de padaria, assim. Eu chamei o pessoal e as meninas começaram a falar, olha, por que isso? Porque eu vou não sei o quê. E elas começaram a dar uma riqueza de detalhes. E eu Visão falei assim, 360. Pois né? é. E eu pensei comigo, falei, cara, por que eu não explorei isso antes? Né? Então, muitas vezes, por exemplo, a gente, claro, quando a gente está dentro da nossa empresa, todos os dias ali, e a gente acaba não tendo uma visão clara, né, de todo o negócio, você trazer pessoas que estão, não digo de fora do ambiente, né, mas com outras perspectivas, vai ajudar muito no desenvolvimento do negócio. Eu tive muito sucesso nesse caso. Que legal, um case bacana, Rafa. Cibele, o turnover é uma grande dor encontrada no segmento varejista, chegando a 85% no ano. O que as empresas têm feito para vencer esse desafio? Sim, realmente é.
O ramo varejista é o que mais emprega hoje, né, no Brasil. Então, esse fantasma do turnover, ele fica ali, né, para os supermercadistas. É um desafio todos os dias. E o RH, né, juntamente ali com a gestão da loja, né, juntamente com a direção, tem que tomar algumas ações preventivas, tem que atuar, mas principalmente eu acho que tem que ir direto na causa, né? A gente precisa atuar direto na causa, a gente precisa entender o que está gerando esse turnover. Né? A gente precisa investigar, a gente precisa... então, empresas mais estruturadas, né? Assim, que tem processos mais estruturados, entrevistas de desligamentos, entender o porquê estão havendo esses desligamentos, para tentar atuar diretamente na causa. E aí, todas as ações que a gente, como RH, tem que promover, né? Eu acho que formar pessoas é algo que nós precisamos focar, desenvolvê-las, né? Capacitá-las, principalmente em funções tão escassas como açougueiro, padeiro, confeiteiro. Né? Então, a gente precisa ter um programa de formação de liderança, um programa de formação de pessoas, capacitá-las, desenvolvê-las para que elas, né, consigam se manter ali, né, se manter engajadas, com a possibilidade de crescer ali dentro e se especializar, né, ali próprio. Outra questão também que eu acho importante é o clima. Eu acho que a gente tem que cuidar do clima, o ambiente de trabalho. Então, a gente precisa entender as dores, a gente precisa promover um clima positivo. O RH precisa estar perto, né, ali dos colaboradores, tentar entender ali o que está incomodando, o que fato pode causar ali um desligamento. Então, eu acho que essa questão realmente de cuidar do clima é extremamente importante. É uma ação que a gente, né, é um primordial. Também, salários compatíveis com o mercado, né? Então, a gente deve trabalhar essa questão salarial. Hoje, não é o principal, hoje não é um dos motivos principais assim, que faz né, o turnover subir, que as pessoas se desligam, mas hoje ele é essencial, ele é importante. Né? Então, você alinhar ali o seu mercado, o seu negócio com os valores de mercado, entender se você está dentro, né? De preferência, se conseguir oferecer algo superior, conseguir oferecer melhorias, isso também é uma maneira de reter pessoas, então, valorizá-las, né? Nessa questão salário. Metas é algo que eu vejo muito importante também, né? Olhando para o supermercado, então, estabeleça metas para todas as áreas, e valorize, né? Retribua. Então, trabalhar com bonificações, trabalhar com prêmios, né? Você estimula a entrega dos resultados, você estimula com que eles consigam entregar, que eles fiquem engajados. Então, é importante essa questão realmente de ter metas. Muitas vezes a gente pensa em metas, né, no supermercado, mas tem. Sim. Tem sim, a gente precisa ter métricas, a gente precisa medir, né, o desempenho deles, a gente precisa jogar esses desafios, isso vai engajar eles a entregarem cada vez mais, vai engajar eles, porque, consequentemente, eles vão ganhar, né, e aí todo mundo ganha. Perfeito. Né? Então, eu acho que é um ponto importante também, que são ações que a gente, né, pensa ali para conseguir reter. A questão de clima, eu acho que a questão de carreira também é algo muito importante. O supermercado aí, né, depende ali da estrutura da loja, mas você ter um plano de carreiras ali estruturado é algo que também ele motiva, engaja, retém pessoas, sim. Eles terem um plano claro, né? Claro, eles precisam entender aonde eles estão, aonde eles podem chegar. Né? Então, a comunicação clara e assertiva ali entre os gestores, entre o RH e os colaboradores, engaja sim. Então, Legal. Eu entrei na frente de caixa, né? Mas eu quero ali futuramente me especializar. Então, aqui eu vou ter a oportunidade de me formar, de me especializar, ir para uma padaria, né? Ou ir para um cargo de gestão. Então, eles precisam enxergar oportunidades de crescimento. Né? Então, é algo realmente que engaja muito. Trabalhar o processo seletivo ali contínuo também é algo importante. Lógico que a gente tem que trabalhar para diminuir o turnover, mas a gente trabalhar o processo seletivo contínuo, pensando também nas estratégias, pensando nas baixas, com tempo,
né, para que a gente consiga ali evitar as baixas. Então, é uma dica, né? Então, tenha sempre banco, sempre trabalhe as vagas, esteja continuamente ali procurando pessoas. E como o Rafael disse, né, ter uma cultura ali bem definida. Né? Legal. Na sua visão, por exemplo, eu percebo nas minhas empresas que o clima influencia muito. A galera gosta demais e valora isso, né? Eles falam muito sobre isso. Cara, adoro trabalhar aqui pelo clima, pelas pessoas. Pelo ambiente, né? O quanto que isso é importante para as pessoas, né? E muitas vezes a gente não dá a devida atenção nesse ponto. Na sua percepção, clima, benefício, salário, o que é mais importante ou, cara, tem que ser os três? Como que você enxerga? Eu acho que é um conjunto. Hoje, o crucial não é o salário, né? Muitas vezes o turnover não está ligado totalmente ali ao salário, mas é um conjunto de fatores, né? Em que envolve perspectivas de carreira, clima positivo, um ambiente legal, né? Ele se sentir valorizado, é algo que retém, sim. Porém, o salário é importante, né? Então, você ter algo diferenciado do mercado, você ter algo a mais, isso, consequentemente, você vai conseguir trazer os melhores profissionais, né, do mercado. As pessoas vão querer vir para a sua loja, porque é todo esse conjunto, né? Então, são diversas ações, mas eu acho que ter a cultura definida, né, ter valores, é muito importante. E o processo de recrutamento e seleção também, hoje são muitas vagas, né? É uma rotatividade, a gente tem que trabalhar ali continuamente, é algo, né, é cansativo, é algo, né, parece que nunca acaba, mas com essas ações que você traz, consequentemente, a sua redução ela vai ser menor, sim. Ela vai ser menor, você vai conseguir promover um ambiente melhor, ter pessoas ali mais engajadas, mais motivadas. Mas, para isso, o propósito da empresa, né, da organização, ela precisa fazer sentido para eles. Eles precisam incorporar, né, o propósito ali da empresa, os valores têm que ser definidos e os valores da empresa têm que fazer sentido para ele. Envolve toda a questão de diversidade, envolve muitas coisas, né? Então, falando de um todo, assim, acho que realmente a questão do clima organizacional é algo muito, muito, muito importante. E a gente vai trabalhar o turnover ali sempre na média. É normal ter o turnover, eu acho que pelo ramo, né, a gente tem que trabalhar para reduzir. Eu não acho também que é saudável ter um turnover zero. A gente precisa reciclar. Legal, bem colocado isso. Porque às vezes as pessoas têm medo, né? E falam, cara, preciso ter um turnover aqui, turnover 00. Não é nem saudável você ter um turnover zero. Eu acho que a gente precisa reciclar, porque senão você começa a ter pessoas muito estagnadas naquilo, né? Cara, bem colocado esse ponto, então viu? É importante. Bacana. Essa questão da oxigenação que eles estão falando muito hoje no mercado, né? As pessoas têm de se desenvolver e às vezes acontece isso, né? Uma das coisas que eu também queria fazer um adendo, que eu acho que é interessante, é que assim, eu tenho uma empresa há 20 anos e uma das principais, assim, que eu vejo, assim, a gente tem de praticar entre os líderes e depois disseminar isso na base toda. A Sibeli deu uma aula aqui, né? Gente, ó, sigam os, né, cartilhas, os passos. Os passos foram muito bem citados. Mas uma das coisas eu comecei há 15 anos a estudar um pouco de gestão. Porque a gente nunca aprende, a nossa educação é feita por valores, mas lidar com o outro não é um desafio. Uhum. E a gente precisa aprender. Só que a gente mal sabe lidar com a gente. Perfeito. Você trouxe um ponto que a gente começou a discutir antes da gente abrir aqui. Lu, é isso, sabe? Assim, o autoconhecimento. Importantíssimo. Então, para lidar com o outro, a gente precisa do autoconhecimento. Que te traz... É o primeiro passo. É uma autoconfiança. E olha só, eu aprendi esses dias que eu achei bárbaro. A autoconfiança te traz uma autoestima. Uhum. O autoestima, na verdade, vem por causa de timos, que é uma glândula no coração, que se você bate, te traz confiança. Olha que legal. Eu ouvi aí que o César Cielo, nas Olimpíadas, você via ele batendo, ficava até vermelho. Experimentem fazer mesmo. Por que a gente fala assim,
quando a gente bate no peito, fala assim, deixa comigo. Sim. Bate no peito. É um vocês comportamento, né? Uma ação até natural, né? Não, você sente Olha que legal. isso. Isso, na verdade, te dá. Você conhece o seu corpo, você traz e muda hormonalmente. E, por exemplo, a gente fala da questão de coisas invisíveis, né? Então, por exemplo, o som. Como é que a gente está emitindo som? É invisível, concorda? Sim. Como existem frequências de Wi-Fi sendo transmitidas. Da mesma forma, quando a gente não se conhece ou a gente está num ambiente ruim, a gente fala de clima, aquela frequência é ruim. Sim. A gente sente quando o líder é ruim e o supermercado todo é ruim. E o quanto contamina tudo Pesa, isso, né? O ambiente. Demais. Pesa. Então a As gente pessoas tem... não conseguem ficar muito Não. tempo. E eu tenho certeza que isso é o que o Rafa estava falando, da questão dos líderes. Às vezes você não tem um líder capacitado e não se autoconhece. Então a questão do autoconhecimento é importantíssimo em toda a cadeia. Demais. E as pessoas não entendem isso. Não As pessoas entendem. não Não. investem nisso. Não. Eu vi o quanto que isso impactou minha vida, o quanto que mudou minha vida. É importantíssimo. E a gente precisa valorizar isso, precisa investir nisso, né, E Sandra? a gente acaba mudando todo um ciclo, que não é só o ciclo, né? É o que a gente estava discutindo, não sei quem inventou, que dentro de casa a gente é uma coisa e no corporativo é outra, mas a gente traz toda uma mudança para os nossos vizinhos, para dentro de casa, para tudo. Sim. Então, se a gente se autoconhece e leva isso à frente e capacita essa pessoa também a se autoconhecer, a gente vai ter líderes melhores, a gente vai ter colaborador engajado. Eu conheço, foi o único supermercadista hoje eleito como humanizado, que é o da Santa, que fica hoje em São Paulo. É aqui pertinho, né? É aqui pertinho. Da Santa, em São Paulo. Ele Legal. faz um trabalho excepcional. Para vocês terem uma ideia, na parte da manhã, quando eles abrem a operação, e às 6 horas, tem uma equipe que se reúne no meio do supermercado, seja lá quem for, eles se reúnem e começam a fazer uma oração. A gente não está falando de religião, mas de religiosidade, espiritualidade. Uhum. Eles fazem uma oração, que eles transformaram numa oração do da Santa. A equipe montou essa oração. E aí, os clientes também podem estar lá nessa roda. Você imagina o quão poderoso, na verdade, é essa frequência. Quando eu fui lá e eu participei de um workshop que eles montaram, e eu postei, consumidores falam, não, eu conheço, eu faço a oração, quando tem oração eu tô lá também. Você imagina isso. E outra, lá a gente tem de mudar também a cabeça. Por que a gente começa a proibir que uma pessoa namore com a outra dentro da operação? É o que eu falo, pô, namorar dentro da operação não, que é trabalho. Mas por que a gente proíbe? Lá não. Existem pais, mães e filhos trabalhando na operação. Olha o engajamento disso tudo. E olha a humanização. Aí você pensa... Quebrou muitos paradigmas. Né? Você pensa assim, não, mas e se a gente tiver de demitir o filho, a esposa... Gente, o negócio é tão humanizado, você numa conversa consegue saber o que está acontecendo. Isso é transformador. E isso quebra paradigmas. É isso que a gente tem. Porque às vezes está na nossa frente e a gente está agindo. Né? No dia 28, convido todos vocês. A gente vai fazer um evento na APAS, do Instituto Mulheres do Varejo. Chama Legal. Educar para Transformar. E ontem a gente eu conversei com um dos nossos palestrantes, que é o Carlos Piazza. Ele vai estar com a gente. E ele estava falando dessas quebras de paradigmas. Que veio do Fordismo, essa coisa do... Por que a gente trabalha das 8 às 18? Porque era o período que não se tinha as máquinas nem tecnologia, e que os homens tinham de pegar as máquinas e empurrar e fazer acontecer. E isso acontecia nesse período. E isso foi se levando. E nunca mais mudou. A pandemia trouxe um outro olhar da gente trabalhar em casa, enfim, esses horários. E a gente está fazendo uma adaptação de tudo isso e enxergando. Mas realmente, por que os hotéis têm o horário do check-in e check-out? Por que ele não pode me receber, de repente, 1 hora antes? Por que eu não posso ter essa liberdade de fazer um outro tipo de pagamento? Então, são
quebra de paradigmas que a gente tem de começar a ter. E essa questão de trabalhar o autoconhecimento ali, principalmente voltado à liderança, só para complementar, é algo que impacta diretamente ali no cliente. Né? Isso vai impactar diretamente ali no colaborador ser mais produtivo, quando ele vê oportunidade de carreira, quando ele vê perspectiva de carreira, quando ele vê que ali ele está seguro, num ambiente seguro, né? Quando ele sabe que ali ele é cuidado. Isso vai impactar ali no atendimento, na produtividade dele. Então, essas ações, né, ali de RH, essas ações humanas, elas precisam, elas são primordiais, né, para além da retenção, mas para a motivação, para o engajamento e pensando no nosso cliente, pensando num bom atendimento, né, pensando na imagem da empresa também. Essa questão do turnover, ela acaba impactando na imagem, né, do supermercado. Né? Esse supermercado tem muito turnover. Por que será que ele tem muito turnover? Então, assim, vamos controlar isso. Então, tentar entender essas ações de RH, ações de endomarketing, é algo que para eles fazem a diferença também. Né? Comemorar um aniversário, comemorar um Dia das Mães, comemorar um Dia das Mulheres, é algo que parece pequeno, mas faz diferença, retém, é algo muito, muito, muito importante. Mas eu acho que, assim, primeiro tudo tem que começar na liderança. Tem que começar, na verdade, né, na gestão da loja e descendo os níveis, né? E o RH ele tem que trabalhar muito, muito próximo da gestão da loja. Eles precisam trabalhar em conjunto, precisam ser um par de trabalho. Porque o gestor, né, o gerente da loja, geralmente ele olha muito para os resultados, para a venda, né, se a loja está, essa questão aí operacional, e esquece, às vezes, um pouquinho das pessoas, né? Então, o RH vem ali para equilibrar. Né? Vou te ajudar, né, a ter pessoas mais produtivas, mas vamos olhar esse outro lado, vamos ouvir as pessoas, e muitas vezes eles não têm tempo para ouvir. Né? Muitas vezes é tudo muito corrido, eles estão preocupados ali em abastecer a loja e tudo mais. Então, o papel do RH, né, de uma gestão humanizada é muito importante, sim, pela questão do turnover, bem como para a imagem da empresa, bem como para a qualidade de vida, produtividade. Então, são muitos fatores ali que a gente tem que levar em consideração. Legal. Galera, está incrível essa live, hein? Comente aqui quais os insights, quais os aprendizados que você está tendo nessa manhã. E aproveite e faça a sua pergunta também, que logo, logo iremos responder. Fechado? Dani, como o ambiente reflete a cultura organizacional? Cadê a Dani? Aqui. Como o ambiente reflete a cultura organizacional? Na realidade, eu acho que o ambiente é exatamente a expressão dessa cultura organizacional. Como está esse clima, como está esse ambiente, como o Rafael trouxe antes, né? Esse ambiente é formado por... O clima ali, ele é formado por pessoas e pelo ambiente. Como é que esse ambiente é como um todo? Quais são as crenças que a gente tem? Quais são os valores que a gente tem? Como que a gente lida com as pessoas no dia a dia? Quando alguma coisa não vai bem, como é que é a comunicação? Quando as coisas vão bem, como é que é a comunicação? Então, o ambiente é o reflexo direto dessa cultura, né? Legal. Como que a gente conseguiria mensurar isso daí? Da questão do nosso ambiente, da nossa cultura? Bem, na realidade, a gente tem várias pesquisas de engajamento e pesquisas de clima organizacional, onde a gente pode estar mensurando isso, mas vamos falar de uma maneira menos técnica, porque tem várias maneiras de se fazer. O próprio RH tem pesquisas, eu gosto muito da Gallup, que traz de uma forma muito simplificada a pesquisa do Q12 que eles fazem, que são 12 questões e avaliam o engajamento, enfim. Legal. Mas se você está num ambiente onde você sofre misoginia, se você está num ambiente que tem muita fofoca, se você está num ambiente onde as pessoas não têm cuidado com o ambiente, não têm cuidado com os desperdícios, se você está num ambiente onde tem sempre aquela fofoca no café da manhã do tipo a empresa e nós, se você está num ambiente desorganizado, enfim, você tem um reflexo direto da cultura nesse ambiente. São pessoas que não estão satisfeitas, são pessoas que não estão engajadas, são pessoas que não se veem sendo cuidadas e não cuidam. Porque a empresa, ela é formada por pessoas e processos, e quem faz os processos são as pessoas. Se você não cuida das pessoas, as pessoas não cuidam da empresa. Sim. Então, a gente precisa estar cuidando, que é muito o que a Cibele trouxe, né? De
ter um RH estruturado. Às vezes eu estou com donos de pequenas e médias empresas que já estão com 40, 50 funcionários e não tem RH. Ai, mas precisa RH? Eu tenho aqui alguém no máximo que vê ali férias, 13º. Eles acham que o DP é o RH, né? Isso, exatamente, um DP. Eu falei, gente, não. A gente precisa de alguém querendo olhar as pessoas que estão ali, a cultura, um guardião da cultura. Que cultura é essa? E quando a gente fala de cultura, o Rafael trouxe, você trouxe isso, e a Sandra agora, essa história do autoconhecimento. Primeiro, a cultura, ela reflete quem é esse dono. Se esse dono não tem esse autoconhecimento de saber, caramba, qual é o porquê desse negócio? Né? Qual é o grande propósito desse supermercado? Né? Para quem eu sirvo? O que eu quero criar? Qual é o ambiente que eu quero criar? Quais são os valores que eu acredito? Quais são as minhas crenças? O que para mim aqui é importante de acontecer? A gente não tem uma cultura intencional, a gente tem uma cultura que começa a ser criada, porque todo lugar tem uma cultura criada pela convivência das pessoas, é um fenômeno natural. Oi? Vai no automático, né? É no automático. A cultura é um fenômeno natural de um conjunto de pessoas. Só que se ela não for intencionalmente criada, como o Rafael trouxe, né, na empresa dele, as pessoas têm clareza do que é, de o que é importante de viver, como que a gente vive essa cultura, como a gente não vive, quais são as regras de convivência, o que é permitido e o que não é, o que é desejado, o que não é. Se a gente não tem isso explícito, a cultura vai se perfazendo e de repente você entra num lugar e tem isso, né? Como a gente citou agora no início da fala, de ser um ambiente desorganizado, descuidado, de ter fofoca, de ter preconceito, de ter uma série de coisas. Agora, como a gente difunde essa cultura que a gente deseja e cria intencionalmente, é através da liderança, que de novo a gente já trouxe aqui. Às vezes o problema não é com a gestão da loja ou da empresa, mas com o líder direto. Então, será que os nossos líderes estão capacitados para cascatear essa cultura? Porque, gente, o líder precisa entender que, antes de tudo, a liderança é um serviço. A liderança é um serviço ao outro, né? Geralmente as pessoas buscam um local de líder porque aumenta o status, aumenta alguma coisa, mas a liderança é um serviço, é um servir. Então, essa liderança ela precisa estar preocupada com as pessoas que estão abaixo dela, para que cuide delas, para que elas também queiram e desejam, porque também é trabalhar a autorresponsabilidade, não é só dar, é dar e receber, e cuidar da empresa de volta. Então, a gente consegue perceber essa cultura através do como a gente está ali naquele ambiente. Se ela está propiciando a empresa chegar onde ela quer, se ela está ajudando essa estratégia da empresa chegar onde ela quer, ou se ela está atrapalhando a empresa chegar onde ela quer. Sem dúvidas. Eu até notei aqui quando você estava falando, Dani, que ganhar dinheiro é legal, é importante, né? A gente trabalha para isso. Mas a hora que você gera empregos, a hora que você impacta a vida das pessoas que trabalham com você, a hora que você impacta a sociedade e a hora que você impacta os seus clientes, cara, isso não tem preço. É incrível. E é lindo. Eu acho que esse é o grande papel de um empreendedor, de um empresário, né? A gente gerar esse impacto na sociedade. E é isso que gera transformação. É isso que a gente fala tanto do Brasil, né? Reclama de políticos, de um monte de coisa. E às vezes a gente não olha para dentro e não faz o nosso dever de casa. E esse é um papel muito importante que nós temos como empresários e empreendedores. Mas, e olha que bonito, né, Luciano? Isso é uma crença, você já me trouxe isso em outras conversas, né? Essa questão de trazer a prosperidade para além do dono, né? Trazer a prosperidade para os clientes internos, né? Para os nossos colaboradores, para os clientes também, para a sociedade, de uma certa forma. A empresa contribui com impostos, a gente, né, contribui. Mas se a gente não traz isso de forma consciente, se a gente não fala sobre isso, se a gente não comunica isso, isso também não fica claro. Então, a comunicação, eu penso que ela é um dos aspectos mais importantes de ser trabalhado para uma difusão da empresa. E a comunicação, ela é cascateada também através da liderança. Então, como as pessoas se comunicam, se existe real abertura de ouvir
os colaboradores. Até o Rafael trouxe, nossa, eu trouxe as pessoas, comecei a entender o que dava para fazer de combo diferente. Isso é comunicação. Então, o tempo inteiro também a gente esbarra numa comunicação muito violenta. Existe, né? Eu não sei se todos vocês já ouviram falar na comunicação não violenta, trazida pelo Marshall Rosenberg, mas ela é muito importante para a gente estar ouvindo as necessidades de cada um e chegando num senso comum do como a gente pode chegar onde a gente quer chegar e ainda assim atender as necessidades. Né? Então, quando a gente entende a necessidade das pessoas, a gente cria um ambiente muito mais empático. Então, é a necessidade do dono de, sim, esse lugar precisa trazer renda, precisa trazer lucro, precisa ser sustentável, mas ele também precisa trazer para todos essa prosperidade. Então, como a gente pode criar um ambiente que seja um lugar onde o próprio dono adoraria trabalhar, se não fosse dono. Bem colocado, é legal essa analogia, né? E Lu, você tocou numa coisa do intangível, e a Dani está falando da comunicação. Quando a gente está passando aí por corte de custos, enfim, e eu estou falando como jornalista, tá? Uma das primeiras áreas que o pessoal corta é a comunicação. E essa questão do intangível, a gente precisa sempre mensurar, porque é resultado, eu tenho de mensurar e saber. Como não consegue se mensurar a comunicação, então acaba se cortando. Porque, não, Faz isso aí sentido. eu me viro. É. Mas isso é essencial. E hoje, por exemplo, você tem os profissionais aí, assim como tem o RH, assim como tem a da contabilidade, existe também o profissional da comunicação, que vai poder aí mostrar quais são os valores. Não adianta, é o que a Dani está falando, não adianta se você também não cacarejar, não contar, não dividir. Então, quando a gente fala também de comunicação, a gente também está falando de reputação. Hoje há várias pesquisas que começam a mensurar a reputação de uma empresa, mas é também difícil. O intangível faz parte disso tudo. E também tem se contabilizado dentro da empresa como uma ferramenta importante. Sim. Legal, bem colocado. Ô Rafa, como uma boa cultura organizacional impacta na formação de lideranças, gestão e resultado? Muito bem. Eu acredito que hoje os dois grandes maiores problemas do varejo, um é a questão da falta de processos, né? E outra é a falta de pessoas qualificadas. E quando a gente pensa em pessoas qualificadas, logo lembramos dos líderes, né? Quando a gente pensa, né, sobre um ambiente ruim, muitas vezes a gente acredita e associa que as pessoas elas deixam a organização porque tem um ambiente tóxico, porque tem pessoas tóxicas. Mas hoje, acredite se quiser, tem jovens que entram, ou até pessoas mesmo que não são mais jovens, né, adultos já, eles entram em algumas empresas e eles percebem que aquela empresa não tem uma cultura vencedora. Aquela empresa, ela não tem líderes preparados que vão ajudar no desenvolvimento dela, ou seja, ela mensura o esforço versus o quanto ela vai se desenvolver lá dentro, mesmo que o clima seja até bom, né? Que eu falo assim, não tenha essa toxicidade, as pessoas não vão querer ficar, né? As pessoas, elas entenderam que elas não podem perder tempo, né? E aquele conceito de ficar 25 anos na mesma empresa, né? Então, nossos pais, avós, eles tinham orgulho, né? De mostrar, olha aqui, eu trabalhei tanto tempo, nunca trouxe um atestado, né? Hoje o mundo, ele tá diferente dessa cultura, né? Então, como também as meninas falaram, toda empresa ela tem uma cultura. Às vezes ela não está escancarada na parede, mas o que é a cultura? A cultura ela é uma soma de hábitos, de atos, de regras, de comportamentos, de erros que acontecem lá dentro e que não existe punição, por exemplo, ou que possam existir. Então, é o dia a dia, né? Então, muitas vezes, o empresário, ele entende, ele fala assim, não, mas minha empresa não tem uma cultura ainda, preciso definir. Aí ele vai lá e coloca aquela frase bonita na parede. E ele acha que aquilo vai funcionar, e não vai funcionar. A questão também é que a cultura, quando a gente fala de formação de uma cultura vencedora,
Muitas vezes a cultura ela não rege uma posição hierárquica. E eu explico. Na minha visão, para uma cultura ela dar certo dentro de uma organização, ela é uma conta estatística. Ou seja, quanto mais pessoas olharem para o lado certo da coisa, e menos pessoas, obviamente, olhar para o lado errado, essas pessoas elas tendem a converter as outras. Ou seja, se eu tenho 100 funcionários e eu tenho 70 pessoas que fazem o certo, a tendência é que esses 70 convertam essas pessoas do 30 e não ao contrário. Sim. Né? E muitas vezes as pessoas acham não, que a cultura ela tem que vir lá de cima e etc e tal. Claro, é importante, até porque o exemplo, né, ele é um dos maiores triunfos que você tem para propagar uma cultura boa. Esses dias eu estava fazendo um evento lá em Curitiba e eu pedi para os caras apagarem a luz do teatro. Ficou um breu assim. Aí eu coloquei, né, eu falei assim, ó, imagina que isso aqui é uma tocha, né, sabe a tocha olímpica que tem um fogo ali? Mas eu peguei a luz do meu celular e coloquei a luz do meu celular sobre a minha cabeça, ou seja, todo mundo só me viu. E eu comecei a andar pelo teatro. E aí eu falei assim, ó, vocês estão percebendo que a luz não apaga? Então o primeiro aprendizado aqui dentro é que nós somos a nossa própria cultura. E para os meus alunos do Fábrica de Líderes, que muitas vezes eles falam assim, pô, Rafa, mas eu não estou conseguindo emplacar o que você ensina. Eu falo, claro, você não vive o que eu te ensino, você só aprendeu, mas você não vive ainda. Quando você passar desse processo e as pessoas verem nos seus olhos que você realmente faz o que você quer que essas pessoas façam, aí sim tua capacidade de convencimento e persuasão vai ser maior e melhor. Gigante, sim. E aí, o que eu pedi pro pessoal fazer? Daí eu encostava numa pessoa, eu falava assim, agora você vai ligar a luz do teu celular. E aí eu comecei a replicar esse exercício durante a sala. Logo depois de um tempo, a sala ela ficou muito iluminada. Né? E aí eles perceberam e falaram, realmente, né? A cultura não é uma pessoa que vai pegar um megafone, vai começar a falar no meio da loja, vai atingir 50% da empresa de uma vez. Não, a cultura é no dia a dia. Ela é influência, ela é como se fosse... meu pai, eu te falei que meu pai, ele teve câncer, eu estudei muito câncer. E como que o câncer ele se reproduz? São as microcélulas que elas vão, né? Elas pegam as células do lado, elas... né, preenchem ali com uma célula cancerígena e, consequentemente, vai para a célula do lado. Então, essa influência, né, horizontal ali, isso é uma coisa que acontece muito no supermercado. Então, por exemplo, assim, por que, por exemplo, os laranjas podres têm tanta força dentro de um supermercado? Você sabe por quê? Porque as pessoas de bem não fazem o que deveria fazer, que é o quê? Conhecer as pessoas. Saber o que te motiva, o que te desmotiva, saber o porquê você tá lá, porquê que você levanta a bunda todos os dias para trabalhar onde trabalha, para fazer o que faz, qual que é a tua perspectiva, sabe? E aí o que acontece? Essas laranjas podres, elas fazem isso. Ou seja, quando eu capto informação sobre as pessoas, o que eu consigo fazer? Eu consigo manipular elas. E eu falei isso esses dias num exemplo. Eu falei, olha, se eu sei que a Sandra, por exemplo, é uma mãe, tem 5 filhos, ela depende de uma renda, porque ela tem, sabe, existem muitas pessoas que dependem dela. E vamos supor que a gente tem aqui a Si, que ela tá jovem, não sei o quê, ela quer crescer, etc e tal. E as duas trabalham, as duas performam muito bem, as duas dão resultado, mas por algum motivo, né, a empresa decidiu que ela vai ser efetivada. Então eu vou lá, ó, Sandra, caramba, né? Pô, você tem 5 filhos, tal, todo mundo conhece a tua história. Não foi você a escolhida para ser efetivada. Tipo, ele pegou uma verdade e ele associou uma coisa que, na verdade, não é real, sabe? E aí, você fala, por que essas pessoas têm tanta força de manipulação? Porque hoje, os empresários, o RH, a diretoria, a gerência, os próprios líderes, eles estão muito afastados dessas pessoas. E aí, consequentemente, cada um que vem consegue manipular. E aí, você fala, como que você coloca uma cultura vencedora se o teu líder, ele está num espaço gigantesco? E eu sempre falo, desenvolva um relacionamento com seus colaboradores. Sabe o livro do Dale Carnegie, Como Sim. Fazer Amigos e Influenciar Pessoas? Cara, você tem líderes que nunca perguntou uma coisa sobre a vida de alguém, né? Sobre o que a pessoa gosta de fazer, o que ela fez no dia seguinte, etc e tal. Você não gera pertencimento. Não conectou, né? Entendi. Não trouxe pra perto. Vou trazer um case Faz aqui para sentido vocês. isso, não? Sim, Total. muito. Não, olha Muito. só, você está falando dessa questão da aproximação. Não sei se vocês já ouviram falar, mas em Santa Catarina há um supermercado chamado Super das Frutas, que é em Balneário do Arroio, uma cidade que tem 15 mil habitantes.
Ele já está com a gestão da segunda geração, então foi fundado por um casal que tocou a operação da primeira unidade do supermercado. Eles resolveram construir a segunda e já com a nova geração. Então, a nova geração hoje tem... a Gabriele hoje tem 24 e o irmão 30, por volta dos 30. Legal. Olha só a transformação que eles estão fazendo e isso está virando case para muita gente. Eles queriam fazer algo de impacto na cidade. E aí eles começaram a perceber que quando eles faziam as entrevistas de emprego, eram sempre as mesmas pessoas. E que as mulheres faltavam as entrevistas. E eles começaram a entender o porquê. Muitas eram chefes de família, então não tinham grupos de apoio. Então, tinham de ficar com o filho. E na hora da entrevista, não tinham com quem deixar. Resolveram, então, montar um supermercado operado 100% por mulheres. Uau, não sabia Legal. dessa. 100% por mulheres. O que fizeram? Construíram uma creche do lado. Estenderam a licença maternidade. As mulheres podem amamentar as crianças. As caixas de FLV, elas têm uma adaptação para 5 quilos, porque as mulheres conseguem carregar. Não é tão pesado. Não é tão pesado. Enfim, uma série de coisas que capacitaram açougueiras, padeiras, porque é difícil também você ver na operação, né, mulheres açougueiras ou padeiras. Sim. Capacitaram essas mulheres. Só que, olha, quando começou a operação, as mães que tinham os filhos na creche receberam uma orientação porque as crianças estavam com assaduras muito severas. Então, assim, mãe, troca mais vezes a sua fralda, você tem de passar uma pomada. Mas eu acredito que, assim, uma pessoa desempregada, chefe de família, não tinha nem como trocar muitas vezes a fralda, né? Mas lá dentro elas começaram a orientar, né? Afinal, elas tinham também uma cesta básica, estavam começando a trabalhar. E também a lavar as roupas estavam vindo muito sujas. Você fala, mãe, a gente lava aqui, mas se você for lavar, lava assim, enfim, com esse produto, ou sabão em pó, sabão, enfim. E as mulheres começaram a pedir demissão. Eu tenho certeza, quando eu falo isso, muita gente, muitos líderes falam o seguinte, tá vendo? A gente dá tudo, dá benefício, creche, a mulherada pede demissão. Só que a Gabriele, que é essa líder da segunda geração, foi atrás para saber o que estava acontecendo. E eu falo que o buraco é mais embaixo, que a gente pode resolver problemas sociais, sim. Que a gente não precisa depender de governo, política. É o que você estava comentando, Lu. Ela percebeu que as mulheres começaram uma a conversar com a outra porque elas achavam que o supermercado ia relatar isso para o conselho tutelar. E, olha só, na cabeça dessas mulheres, elas iam ser acusadas de maus tratos e que poderiam tirar os filhos. Caramba. A gente não sabe pensar, talvez, porque nós somos privilegiados. E quando a gente se depara com um pensamento, como é que a gente transforma? Ela foi atrás para convencer as mulheres a voltarem. E ela disse, na época, ela tinha convencido 2 a voltarem. Mas não é tão fácil, porque uma sociedade não está do lado dos líderes e não sabe muitas vezes como pensa a pessoa. E não sabe o quão difícil foi a vida, e o que ela passa, o quanto ela é rejeitada. Sim. Quando a gente faz isso, a gente começa a transformar e quebrar paradigmas. Por isso que eu falo que é um case, porque no meio disso tudo, você poderia ter largado mão. Ela faz uma troca, tem turnover e deixa por aí. Mas não. Você faz essa mulher a ser reinserida. E eu tenho certeza que aí uma começa a falar para a outra depois. Não, aqui eu tenho confiança. Aqui eu posso ficar. Isso acontece criando, muito. Você sabe onde começou o real sucesso do Fábrica de Líderes, né? Que é meu treinamento dos colaboradores. Cara, foi quando eu parei de olhar um pouco, né? Porque a gente treina os donos de supermercado, nós treinamos os diretores, gerentes, líderes e agora os colaboradores. Foi quando eu parei de olhar para a função
e comecei a olhar para as pessoas que ocupavam essa função. E aí, quando eu começava a entender, por exemplo, um pouquinho sobre feedback, por exemplo, nós sabemos que os brasileiros eles não gostam de receber feedback. Por quê? Porque nós tivemos uma infância que não foi desenvolvida da maneira correta, ou seja, os nossos criadores, eles não foram preparados para nos criar. Então, por exemplo, você cometia um erro, teu pai, tua mãe te davam um tapa na bunda, te Colocar de castigo. colocava de castigo, te recriminava, fazia alguma coisa, etc e tal, só que ele nunca te falava o que era o certo a fazer. Ele só te julgava pelo errado, mas ele nunca te levava ao certo, né? E aí, as pessoas elas começaram a fazer o quê? Elas começaram a ter aversão ao erro. Né? Elas não quiseram mais errar. E como que você não erra? Não fazendo. Porque você não tem chance de ser julgado. Esses dias, por exemplo, eu estava com uma moça em treinamento e ela tinha muita dificuldade de dar feedback. E eu falei, por que você não consegue? Ela falou assim, porque eu tenho medo. Né? E aí eu comecei a entender, a gente começou a conversar e até que eu consegui chegar no ponto. Eu falei, mas por que você tem tanto medo, né? Resumindo. E ela falou assim, teve um dia que eu fui apresentar um trabalho de escola e eu fui ridicularizada pela professora, pelos alunos e assim, ao invés da professora defender, a professora foi na mesma onda que as pessoas. E aí, naquele dia, ela jurou para ela mesma que ela nunca mais, né, teria algum tipo de exposição para não passar por isso. E aí, né, eu tentei, né, durante a conversa, eu pedia para que ela tentasse materializar aquele tipo de sentimento negativo. E eu falava, tá, tudo bem, eu entendi que isso aconteceu, né, mas do que você tem medo? Por exemplo, dela falar, olha, de exposição, de julgamento. Ela não sabia dizer. Ela só falava, não, eu tenho medo disso. Mas tangibiliza isso, fala pra mim. Não, eu tenho medo disso acontecer. Isso aí que eu acabei de falar. Isso não pode acontecer de novo. Então, existem muitos bloqueios, né, principalmente ligados à infância, né, que hoje travam o desenvolvimento das pessoas dentro do varejo. Né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para o nosso córtex pré-frontal, que é o nosso membro ali responsável em controlar as emoções do nosso corpo, como que a gente desenvolve o nosso córtex, né? Através de estudo, de experiências, né, de aprendizados, de desenvolvimento. Agora fala para mim, as pessoas que trabalham hoje no varejo, você acredita que elas foram bem desenvolvidas na infância? Vocês acreditam realmente que as famílias dessas pessoas proporcionaram as melhores experiências de desenvolvimento? Não. Então, muitas vezes, elas trazem consigo algumas dificuldades. Então, por exemplo, capacidade cognitiva. Eu hoje não faço reuniões com mais de 30 minutos. Porque eu sei que as pessoas não vão lembrar de nada. Então, por exemplo, eu gosto de ser muito dinâmico, muito específico, muito direto. Eu não fico sendo prolixo. Ou seja, todas as vezes, por exemplo, que eu delego uma função para você, eu faço assim, olha, você entendeu o que eu falei? Aí a pessoa no automático, né? Ela parece um zumbi. Entendi. Aí eu falo, tá bom, então me explica. Pronto, travou. Travou, porque ela tá no modo automático. E isso são consequências do quê? De um córtex mal desenvolvido. Entende como? Então, assim, nós precisamos trazer essa realidade para o contexto do varejo e entender, cara, como nós, gestores, podemos fazer um trabalho de desenvolvimento. Porque é um trabalho de formiguinha. Aí o cara fala assim, mas eu não tenho culpa disso tudo acontecer, porque eu não sou o pai, eu não sou a mãe. Beleza. A partir do momento que essa pessoa chegou na tua empresa, pode ser que não seja tua culpa, mas é tua responsabilidade resolver. Legal, Rafa. E aí, é contigo. Entende como? E eu vou te falar, você abre a porta do teu supermercado, você não vai encontrar lá igual os anos 90, com uma fila de 5 metros de pessoas querendo trabalhar no teu negócio. Pelo contrário, hoje quem não sabe ler e escrever, mal quer trabalhar no varejo. Mal quer trabalhar no domingo até a tarde, até a noite. As pessoas não querem. Então, assim, não adianta você negligenciar isso, falar que isso não é culpa tua e achar que o universo vai resolver. Por muito tempo resolveu. Né? Hoje, dificilmente as pessoas querem trabalhar no supermercado. E aí, amigo, ou você começa a olhar diferente e ter um centro de desenvolvimento e treinamento, eu não digo, eu falo assim, uma pessoa, ou pelo menos líderes preparados para conduzir, né, esse crescimento das pessoas, né? Senão, não vai. Vai faltar em algum momento. Uma frase que eu ouvi essa semana, para mim, é como uma justificativa para você não se movimentar, Uhum. que estão delegando muita responsabilidade
da transformação e da capacitação em cima das empresas. Que para mim isso, na verdade, é uma frase de paralisação, porque a gente também tem de ajudar a transformar, justamente por causa dessa má formação que foi feita até hoje. A gente tem sim, a gente vai jogar. Não, mas aí são os pais, é a escola, enfim, e a gente nunca transforma. Mas né? o problema é, você vai esperar pessoas prontas? Isso não existe. Não existe. O mercado está Não. competitivo. Então, por Justamente. exemplo, eu estava lá na Abras esses tempos atrás. Cara, vai crescer exponencialmente o número de supermercados e atacados de hoje até 2030. Ou seja, mais lojas irão abrir. Cada vez menos as pessoas têm interesse em trabalhar no varejo. Ou seja, mais lojas abrindo, menos Mão de pessoas. obra. Imagina como que vai ser em 2030. Então, nós temos uma previsão que a mesma dificuldade que nós temos hoje de encontrar açougueiros, padeiros, peixeiros, nós teremos dificuldade de encontrar operadoras de caixa, balconistas e repositores. Tá? E eu te falo, o que hoje, né, determina o crescimento de uma loja? O Abílio me falou isso lá na FGV em 2016. Falou, Rafael, não é você comprar gôndola, não é você comprar computador, não é você investir, por exemplo, em 10 pallets de mercadoria. O que é responsável pelo crescimento da tua empresa são as pessoas. Então, se você não tiver um desenvolvimento desde agora, você vai chegar lá na frente e você vai fazer como? Né? Eu acredito, por exemplo, que se você tem uma loja, você vai abrir a segunda, pelo menos 33% da sua base você precisa transferir para a loja nova, para que você mantenha processos, cultura, regras, etc. E, claro, facilite também a transição das pessoas novas. E aí eu pergunto muitas vezes para as pessoas, hoje, se eu tirar 33% das pessoas da tua empresa, ela sobrevive? E os caras, nossa, é verdade, né? Pensando por esse lado, não. Aí eu falo, bom, então essa é a maior resposta, que hoje você não está pronto para expandir. E muitas vezes eles associam a falta de caixa e recursos e não sei o quê. Pessoas, amigo. E eu tenho certeza absoluta, eu falo isso para todos os varejistas. Se você olhasse para a sua operação hoje e se você tivesse certeza que você tivesse pessoas que poderiam facilmente tocar teu negócio, a partir do momento que você abrisse uma outra unidade, você iria abrir. Mesmo se você não tivesse dinheiro, mesmo se você não soubesse fazer layout direito, você iria abrir, né? É natural. Então, assim, até que ponto hoje, né? A gente precisa entender que, ó, se a gente não se coçar agora, amigo, vai ser tarde demais. Olhando para esse negócio, sim. E é muito triste para a gente, enquanto RH, quando surge uma vaga, uma oportunidade interna, ali você não tem ninguém para promover, né? E isso acontece muito. Acontece muito. Surge uma vaga, né, de liderança e você não tem ninguém para subir. Muitas vezes tem que procurar do mercado porque não tem pessoas preparadas. Né? Então... Mas sabe qual também é uma coisa que acontece muito? Eu falo às vezes pro dono do supermercado, eu falo assim, cara, mas beleza, você não tem pessoas? Daí eles começam a reclamar, porque isso, porque o fulano, porque... Tudo bem. Você já alinhou a expectativa com o cara? Você já falou em algum momento o que você espera dessa pessoa? Já deu o caminho, né? Sabe o que eles falam? Eles estão aqui há 10 anos, eles sabem o que tem que fazer. Aí eu falo assim, Jesus Cristo, mas de 10 anos pra cá mudou muita coisa. E se você não fala pras pessoas o que você espera delas, elas nunca vão conseguir chegar. Se você não tem uma cultura de metas, onde você define um ponto inicial e um ponto de chegada, e você trabalha nessa construção, ou seja, você cria uma cultura vencedora, você não vai conseguir ter pessoas boas, porque você não tem uma cultura de desafio. Se você não desafia, você não evolui. E aí você olha pessoas que estão lá há 10 anos na operação que estão exatamente iguais. Aí você olha o cara em fevereiro de 2010 e você olha o mesmo colaborador em março de 2023. É exatamente a mesma pessoa, com as mesmas competências, os mesmos comportamentos, os mesmos defeitos. E eu te falo, como que essa loja vai sair desse limbo? Não sai. Não sai. Não sai. É um desafio. Torna um verdadeiro desafio, né? Ô Dani, você tá falando? Agora sim, saiu. Agora saiu. Esse alinhamento ele é fundamental, né, Rafael? Porque assim, as pessoas às vezes não têm nem clareza do que o outro quer, o que o outro espera dela. Fica aquele óbvio que deveria ser dito e não é. Fora que muitas vezes a gente está olhando a perspectiva assim, olha, o dono precisa desenvolver o colaborador, precisa dar possibilidade dele estar se desenvolvendo ali dentro.
o colaborador, por outro lado, também precisa estar criando essa autorresponsabilidade e esse desejo. E esse desejo, ele vem quando o líder começa a entender que o que a gente tem que fazer é muito mais perguntas, esse lado que você comentou dos desafios, do que dar as respostas, para poder também começar a desenvolver esse córtex pré-frontal, para poder não ficar parado a partir de uma pergunta. Então, é um processo de formiguinha e é contínuo esse processo de autonomia que vai sendo gerado nas pessoas. Quando você estava falando, por exemplo, do laranja podre, o laranja podre é um líder. Ele pode não ser, na hierarquia, um líder, mas ele é um líder. Mas na influência é, né, Dani? Exatamente. Então, os líderes, eles não são só aqueles que têm o posicionamento do líder na hierarquia ou no organograma. É exatamente as pessoas que estão ouvindo, que estão influenciando, que estão motivando de alguma forma. E é isso que a gente precisa estar fazendo no dia a dia o tempo inteiro. E isso não é tão caro quanto as pessoas pensam. Não é. Quando começa a falar, desenvolvimento é caro, desenvolvimento é caro. Primeiro que o resultado fica aparente rápido. Segundo que o que a gente está falando é, cara, vai ouvir, vai mostrar que você se importa, vai criar senso de pertencimento, vai ter uma comunicação mais alinhada. Inclusive de poder falar o lado da gestão. Gente, a gente não bate meta há não sei quanto tempo. A gente está ficando com caixa assim, com caixa assada, a gente precisa dar a viravolta. Porque aí as pessoas também dizem, nossa, deixa eu ajudar nisso. Se elas se sentem ajudadas, elas também querem ajudar. Então, é uma troca, é um dar e receber que precisa acontecer o tempo inteiro. Mas se eu fico, não, eles têm que me dar, porque isso faz, né, já paga o salário, eles precisam fazer. Não tem que fazer mais nada. E por outro lado, eles precisam me dar tudo pronto, porque também tem essa esse é um problema muito grave. Já tá pronta, precisa estar tudo pronto. Eu quero já plano de carreira, eu quero já o melhor situação possível. E não existe, quer dizer, existem algumas empresas que já estão nesse nível, mas a maioria não está. Então, tanto da parte do dono, dos gestores, dos líderes, e agora falando em termos de organograma, mas quanto na parte das pessoas que trabalham lá, dos colaboradores, ambos precisam estar abertos para essa comunicação, entender a necessidade de ambas as partes e não ver eles e nós, ver um conjunto que precisa trabalhar junto. Mas, Dani, sabe uma coisa que eu vejo muito, complementando o que tu disse? As pessoas, elas não têm uma expectativa alinhada. Não existe, por exemplo, cargos e salários, ou, por exemplo, um plano de carreira. Tá legal, a loja ela não vai crescer, mas pelo menos eu preciso falar o que eu espero das pessoas. E as pessoas, elas acabam alimentando expectativas que elas criam e que em nenhum momento, por exemplo, eu na minha posição, por exemplo, de dono, proprietário, diretor, eu nunca falei para essas pessoas e elas criam, porque não tem clareza. Consequentemente, elas sempre tendem a criar expectativas que sempre lhe convém, né, que são benéficas a elas, e aí essas expectativas elas não acontecem, e aí o que acontece? Gera frustração. Então, muitas vezes, a causa do problema está muito aí. O ano passado, eu lembro que eu rodei um formulário no Fábrica de Líderes e eu comecei a entrevistar os funcionários que eu estava treinando. E uma das coisas que eu fiz, algumas perguntas que eu fiz quais eram os seus planos para 2023 e o que você queria conquistar? E aí eles escreveram as coisas que eles queriam conquistar, etc e tal. E aí eu perguntei depois, como você acredita ou o que você fará de diferente para conquistar essas coisas? 70% das pessoas me responderam assim: a loja vai ter que me efetivar. Eu preciso ganhar um aumento salarial. Eu preciso ter um cargo melhor. Ou seja, terceirizou. As pessoas colocaram a responsabilidade do sucesso das suas metas na mão de outras pessoas. Sim. Cara, olha o quanto isso é perigoso. Eu não estou dizendo que muitas vezes elas não merecem, tá? Mas você condicionar essa responsabilidade na mão de alguém vai fazer com que possivelmente grande chance você vai dar errado. E aí o que acontece? Porque nem sempre vai acontecer. Aí o cara desiste, consequentemente o cara fica ali desmotivado, aí ele influencia negativamente as outras pessoas. Uma empresa que não me valoriza, cara, etc. Por causa de uma coisa. Entende, assim, às vezes o poder da comunicação. Da comunicação. É isso que eu falo também da questão do autoconhecimento e das técnicas que você pode utilizar. Né? O Rafa estava falando de feedback, Dani falando da comunicação não violenta. Exemplo prático, por exemplo.
Quando você... Rafa usou por quê? Aham. Quando eu falo para você, Rafa, por que você fez isso? Onde sua mente vai? Na verdade, quando você faz o uso, o porquê, você parte por um julgamento. E a pessoa passa a ser julgada. E aí vem toda aquela história que você Questão contou, psicológica ali por da trás, do psicológica, bloqueio, do se coloca na bloqueio, defensiva ali, né? defensiva, e ela pode responder, porque sim. Né? Sim. Agora, quando eu te pergunto assim, Rafa, o que te fez agir dessa forma? Você faz a pessoa pensar, né? Profundo. Você faz a pessoa pensar. Olhar pra dentro. Uma simples mudança na palavra faz a pessoa pensar e faz ela realmente trazer para você a verdadeira resposta do que você precisava. Então, você não está sendo julgado. As pessoas não gostam, assim, tem essa questão de, puxa... E esse é o grande problema, né? As pessoas, elas não são estimuladas a pensar. Por exemplo, você está fazendo uma reunião de meta, se falou sobre isso, eu sempre falo para os meus alunos, se eu chego numa reunião de meta e eu tenho que falar tudo que a gente precisa fazer para a meta ser batida, desculpa, tem algum Serviu problema. de nada. Não, pelo contrário, eu preciso ouvir das pessoas. Eles trazem a solução, né, Rafa? Sim, você vai gerar pertencimento, você está mostrando que você está ouvindo essas pessoas e senso de responsabilidade. Autonomia. Né? Sim, mas principalmente o senso de responsabilidade, ou seja, a meta também, sabe, passa pela minha mão e se eu não vim aqui trazer uma solução, o que vem? Novamente... Vem aqui, ó, a resposta mastigadinha, foi o Rafael que fez esse plano, e se dá errado, de quem que é a culpa? Rafael. É óbvio, né? Então é muito mais confortável, né? É o inconsciente fugindo da responsabilidade do pensamento, que muito bem você disse. E eles jogam isso muito, né, para a gestão, para o RH. Muitas vezes, né, os líderes... Sibeli, aconteceu tal coisa lá Resolve. no setor, que eu faço? Aí muitas vezes eu falo, tá bom, como que eu sigo? Eu falo, como você faria? Você. Eu sempre jogo para ele, o que você faria? Porque ele precisa pensar também em alternativas. A gente não dá para entregar o tempo todo as respostas, porque esse pensar vai fazer eles se desenvolverem. Perfeito. Né? Então, eles precisam buscar esse desenvolvimento também, eles precisam se esforçar também. Né? Não é só a empresa desenvolver, nós vamos dar as ferramentas para ele se desenvolver, o RH vai estar apoiando, mas a entrega depende, né, efetivamente dele, 100% dele, o resultado. Legal. Então, É isso. Que live, senhoras e senhores. Foi Tem conteúdo até amanhã, né? um MBA, hein? Gostei muito. Nossa, né? muito Aprendi profundo muito. aqui, né? Eu acredito que somou muito com quem está nos ouvindo também. Sim. Galera, é o seguinte, amanhã será a nossa última live da Semana do Consumidor. E você não pode perder por nada. Está simplesmente imperdível. O tema amanhã é expansão de loja e os convidados serão Demétrio Magnani, Alessandra Morita, Thaís Martucci, só tem sobrenomes desafiantes aqui, mas eu vou ficar bom nesse trem aqui. E Clóvis Renato Durans, grande Clóvis, tá? Então o tema amanhã é expansão de loja. Nos veremos às 10 horas da manhã, fechado? E se você perdeu alguma live durante essa semana, que tivemos live segunda, terça, ontem e a de hoje, estará disponível no Instagram da VR Software, no Instagram e no YouTube, fechado? Bom. Acessa lá e assista, porque o conteúdo tá maravilhoso. Show de bola. Quero agradecer a todos aqui que participaram, né? Vocês fizeram a diferença, puderam contribuir bastante com o pessoal. Então eu quero começar por você, Dani. Obrigado, Dani, pela participação. Eu que agradeço, foi um prazer aí estar com todos. Adorei conhecer Rafael, Sibeli, Sandra. Um beijo aí para todo mundo. Valeu, e para Dani. todos que Obrigada. ouviram a gente. Ô, Dani, como que nós achamos você nas redes sociais? Eu tô no Instagram com sou_dani.leite. No Instagram, eu não sou exatamente uma pessoa de muitas redes sociais. Estou no LinkedIn, Daniela Leite. Mas entrando lá, consegue falar comigo facilmente. Fechado. Obrigado, viu, mais uma vez. Sandra, obrigado pela participação. Adorei conhecê-la. Foi uma delícia. Virei estar aqui. fã já, viu? O ano passado eu tive na VR, no Dia Internacional, lá com a equipe das mulheres, Sibeli sabe aqui. Foi uma delícia, muito profundo, discussões, como o Rafa disse, o MBA aqui. Acho que foi uma manhã deliciosa estar com vocês. Eu queria agradecer. Queria dizer para as pessoas que a gente precisa de líderes cada vez mais humanistas.
Não há disrupção maior no mundo tecnológico do que trazer realmente toda essa discussão que faz todo sentido. A gente fala de cliente no centro, mas isso é essencial. Que se vocês quiserem vir para o Mulheres do Varejo, que vocês entrem em contato comigo pelos Instagram, LinkedIn do Instituto Mulheres do Varejo, ou pelo meu, Sandra_Takata, também tanto no LinkedIn como no Instagram também. Legal, muito bem, contribuiu bastante. Todas as marcas aí que foram faladas durante o podcast, depois eu vou passar meu Pix, tá? Vocês mandam um Pix para mim. Em agradecimento. Cibele, obrigado pela participação. É incrível receber você aqui. Eu que agradeço aí pelo convite, pelo conteúdo riquíssimo que tivemos aqui. Quero agradecer a todos, aprendi muito também, né? E muito obrigada. Bacana. Como que a gente acha você nas redes sociais? LinkedIn, né? Cibele Gatti. Olá. Instagram também. Show. Tá que bom? legal. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Aí. Rafael Haddad. Muito bem. Obrigado pela participação, Rafa, pela contribuição. Meninas, mulheres, obrigado. Vocês são sensacionais. É um prazer dividir uma mesa com vocês, né? Com tanta informação útil e relevante. Posso dar um presente para quem puder, para quem quiser, né? Claro que a gente está falando aqui de turnover. Vou dar um presente, vou dar meu livro de recrutamento e seleção, né? Numa versão digital. Quem quiser, então, para ajudar, né? Quem está assistindo a poder melhorar os índices de turnover, aí foi uma metodologia que eu desenvolvi. Entra lá, Rafael Haddad 1 no Instagram, Rafael Haddad 1, né? Aí você me manda mensagem, olha, eu tava lá no podcast da VR, quero meu livro lá de recrutamento e seleção, quero parar de contratar pessoas erradas, vou ter o maior prazer de ajudá-los, né? Como você sabe, o meu propósito é ajudar essa família supermercadista, né? Antes de qualquer coisa, antes de influencer, palestrante, escritor, eu sou supermercadista e eu defendo a minha classe, a minha família até o fim, né? Enfim, nasci dentro de uma prateleira, eu só não lembro qual a seção que eu nasci, né? Então, tô no varejo desde sempre. Então, assim, é um prazer muito grande. Parabenizo você, né, varejista que está aqui desde do começo nos assistindo. Então, um grande abraço a todos e Lu também, obrigado e parabéns pelo trabalho que você vem realizando. Legal, obrigado. Quero falar de duas pessoas especiais, que já que a gente está falando de mulheres, né? Agradecer minha mãe, uma mulher que me inspira muito. Obrigado por todo o carinho. E minha esposa, que está sempre me apoiando ali, comprando as guerras comigo, os meus sonhos, sempre me apoiando e a capacidade de realizações que essas mulheres têm. Obrigado por tudo. Né? Eu não chegaria aqui sem vocês. Como que chama a papelaria da tua mãe? Papelaria Pica-Pau. Boa, aí ó, já entram lá. É um case... Lá, primeiro. Você compra lá? Vários clientes. É um case de sucesso lá É a maior papelaria de Limeira. Pô, então, a minha filha só quer comprar material lá. Olha aí. Porque nas escolas é Pica-Pau. Olha que legal, tá vendo? Nossa, ali, ó, minha mãe fez um ótimo trabalho, 32 anos de história. Boa. Parabéns, viu, mamãe? Você é incrível. Beijo pra ela. Quero agradecer a todos a participação também, né? Vocês que participaram, ouviram, compartilharam, comentaram, obrigado de coração. Amanhã temos nosso encontro. Na segunda-feira eu tinha prometido 5 livros durante essa semana para quem participasse. Foram 4 até agora, tá? 4 ganhadores. Amanhã a sua última oportunidade, então faça a sua pergunta, vou te mandar um livro lá para sua casa, fechado? Quero agradecer a Smart pela parceria de sempre, nos apoiar na Semana do Consumidor. Valeu, Smart. Siga a Supiclass nas redes sociais, Supiclass Oficial. Para quem não conhece, é uma plataforma onde a gente reúne os melhores especialistas do varejo, levando conteúdo para você, ajudar você. Mas, Luciano, eu não tenho tempo, minha vida é muito corrida. Apresentei um colaborador. Desenvolva ele, faça seu papel como empresário, invista no seu time, na sua equipe. Por menos de R$2 por dia, você vai ter acesso a conteúdos incríveis para ajudar no seu resultado. O Rafa é um dos professores lá. É isso aí, tamo junto, pode contar com a gente, tem informação de muito valor lá. Muito. Então, só cair para dentro. É isso aí. Siga a VR Software nas redes sociais também, @VR Software, e conte com a gente. Fechado? Até amanhã. Obrigado mais uma vez, vamos embora. Tchau, tchau. Tamo junto, valeu. Bora.